Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2019/2020, numa prova de primeira fase, e lá na prova é a questão de número 42. Ok? Vamos ao enunciado do problema. Sejam A, B e C números reais com A diferente de zero, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Se A, B e C formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão K, então o produto P e a soma S de todos os possíveis valores para K são iguais a. Então, as opções que a gente tem são letra A, P igual a 1 e S igual a 0. A letra B, P igual a menos 1 e S igual a 1. A letra C, P igual a menos 1 e S igual a menos 1. Letra D, P igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e S igual a 0. E a letra E, P igual a 1 mais raiz quadrada de 5 ao quadrado sobre 4 e S igual a 0. Ok? Vamos à solução do problema. Observe que ele diz que A, B e C são três números reais com A diferente de zero, tais que o A ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao C ao quadrado. E ele diz também que A, B e C formam nesta ordem uma progressão geométrica de razão K. Então observe que se A, B e C formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão K, então observe, A, B e C formam nessa ordem uma progressão geométrica. Então isso aqui é vamos abreviar aqui e dizer que isso é uma PG. Só que é uma progressão geométrica de razão K, né? Então a gente pode dizer que o A vai ser A mesmo, ok? E o B a gente pode escrever o B, já que ele afirma no problema que ela tem razão K, a gente pode escrever o B como sendo A vezes K, e o C, a gente pode reescrever o C como sendo A vezes K ao quadrado. Isso baseado na definição de progressão geométrica, ok? Mas aí a gente sabe que o A é diferente de zero e que existe a seguinte relação entre o A, o B e o C. Ele diz no enunciado que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C elevado ao quadrado. Então, se eu pegar os termos da progressão geométrica que a gente acabou de escrever, tudo em função de A e da razão, a gente substitui nessa relação, ok? O A vai ser A mesmo, então vai ficar A elevado ao quadrado, mais o B ao quadrado. O B ele é A vezes K, ficando, portanto, A vezes K ao quadrado, igual a C2. Só que o C, ele é A vezes K ao quadrado, isso ficando ao quadrado, certo? E agora note que, desenvolvendo essas potências, temos A ao quadrado mais A ao quadrado, K elevado ao quadrado, igual a ao quadrado vezes K elevado à quarta. Como ele diz no problema que o A, melhor dizendo, o A é diferente de zero, então A ao quadrado também vai ser diferente de zero. Então a gente pode pegar ambos os membros desta igualdade e dividir por A ao quadrado, ficando então 1 mais K ao quadrado igual a K elevado à quarta. E aí temos uma equação biquadrada na variável K, ok? Então eu vou ficar com K elevado à quarta menos K ao quadrado menos 1 igual a 0. Só que essa equação biquadrada, né, a gente pode resolvê-la
fazendo uma substituição de variável, ou então pensando no k quarta como sendo k ao quadrado, né? Menos k ao quadrado menos 1. Aí a gente olha como se fosse uma equação de grau 2 na variável k ao quadrado. E aí quem seria o k elevado ao quadrado? O k elevado ao quadrado vai ser menos o b, como o b é menos 1, com o menos da fórmula vai ficar 1, mais ou menos raiz quadrada do delta. Se a gente calcular o delta da equação do segundo grau em k ao quadrado, vai ser b ao quadrado menos 4ac. O delta vai dar 5, ficando, portanto, aqui raiz quadrada de 5. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1, portanto, fica 2 aqui no denominador. E aí observe que o k, né? O k ele vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 2, ok? Então vamos continuar aqui numa outra folha. Observe que a gente encontrou o seguinte para o k. A gente encontrou k igual a mais ou menos. Aí dentro do radical tem 1 mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 2, né? Então a gente vai ter k igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Aqui eu estou separando, né? Uma com sinal mais aqui dentro. E o outro valor foi k igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Só que observe que o k pelo enunciado, ele é um número real, certo? O k ele deve ser um número real. Então, que ele é a razão da progressão geométrica. Aí, logo esse valor aqui vai ser descartado. Por quê? Porque 1 menos raiz quadrada de 5 é um número negativo, já que a raiz quadrada de 5 é maior do que 1. Então, 1 menos raiz quadrada de 5, sendo um número negativo, né, isso aqui é a raiz quadrada de um número negativo, portanto, vai ser um número imaginário, certo? Então, esse valor, ele não vai nos interessar. Isso aqui não pertence aos reais, ok? A gente pode descartar. E aí, portanto, você vai ter como valores de k, né, o mais raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o menos raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o problema ele pede que você calcule o produto e a soma desses valores. Então vamos separar aqui, né? Observe que são dois valores para o k, né? Que vamos denominar de k1 e k2. O k1 eu vou dizer que é a raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E o k2 eu vou dizer que é menos raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, fazendo primeiro o valor do produto, o produto que ele chama no enunciado de P, é você multiplicar a raiz de 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 por menos raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. Ora, eu estou multiplicando aqui um número positivo por um número negativo, né? Aí esse resultado vai dar negativo e observe que são dois números iguais, né? Tirando o sinal, você tem o produto de dois números iguais, vai dar o resultado dele ao quadrado. Quando eu elevo essa raiz ao quadrado, né, o radical vai desaparecer, ficando, portanto, 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. Logo, esse produto, né,
Logo, esse produto, o valor de P, vai ser o número menos 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. E ele pede também a soma, né, dos valores de K. A soma dos valores de K no enunciado, ele diz que é igual a S. Mas vejam, os valores de K, eles são valores simétricos, correto? Então, se a gente for somar o valor de K1 com o valor de K2, já que eles são números simétricos, a soma vai dar igual a zero. Então, o S, né, que aparece no enunciado, tem valor zero. Então, portanto, o valor de P é menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 e o valor de S é igual a zero. Esses valores, né, voltando lá no enunciado do problema, esses valores você encontra na alternativa D, ok? O P é menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 e o S é igual a zero. Portanto, a alternativa D é a resposta correta do problema, ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.